O objetivo do Vasco para a próxima temporada é ser campeão da Copa Libertadores 2026. E para começar isso tem que contratar bons jogadores. E tem um meia argentino que está se destacando no Orlando City da MLS dos Estados Unidos, que é o Martín Ojeda, meio-campista de 27 anos argentino que tá jogando muita bola. O contrato do meio-campista argentino Martín Ojeda termina final do ano com o Orlando City. Depois disso ele vai ficar livre no mercado. Seria uma grande oportunidade para o Vasco da Gama em 2026. E o Dinamo Kiev da Ucrânia tem interesse na contratação do lateral esquerdo do Vasco da Gama, Leandrinho. Leandrinho, que passou pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita por empréstimo, voltou ao Vasco da Gama e por enquanto com Fernando Diniz não recebeu tantas oportunidades. Você, torcedor vascaíno, venderia o lateral esquerdo Leandrinho? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai estar presente em São Januário para acompanhar Vasco contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e monitorar alguns jogadores do Vasco da Gama, como o goleiro Léo Jardim, o lateral direito Paulo Henrique, o meio-campista Felipe Coutinho e o centroavante Ryan. Alguns jogadores do Vasco podem estar na lista de convocados da seleção brasileira. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 24 mil inscritos. Falta menos de 20 pessoas, então pô, dá aquela moral, se inscreve aí. Beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que vai estar presente no próximo jogo do Vasco, neste domingo, contra o São Paulo às 8h30 da noite em São Januário. Vamos lá, o técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, estará presente em São Januário para acompanhar a partida entre Vasco contra o São Paulo no próximo domingo. Que é agora, depois de 2 dias, né? Amanhã é sábado, depois é domingo, ele vai estar presente em São Januário. Estará ao lado, inclusive, do ex-diretor do Vasco da Gama, Rodrigo Caetano, tá? Que hoje é da CBF. Informação foi dada pelo Gilmar Ferreira, e é uma informação que, cara, é importante a gente saber porque tem alguns jogadores do Vasco da Gama que vêm sendo cogitados na seleção brasileira. O lateral direito do Vasco da Gama, Paulo Henrique, já foi convocado, já recebeu oportunidade, inclusive foi um dos melhores nessa última convocação e deve ser convocado nos próximos amistosos. Outros jogadores que podem receber oportunidade do Vasco da Gama: o goleiro Léo Jardim, que vem fazendo excelentes partidas e é muito regular há muito tempo no Campeonato Brasileiro, o meio-campista Felipe Coutinho, que vem comandando o meio-campo do Vasco da Gama, e o centroavante, obviamente, sem dúvidas, Ryan, né, que é um cria da base do Vasco e que, cara, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada. Então, cara, Ancelotti presente em São Januário para monitorar alguns jogadores do Vasco, né? Lembrando que depois da partida do Vasco contra o Juventude, vai ter mais uma parada para a data FIFA de alguns amistosos do Vasco. Do Vasco não, da seleção brasileira. E aí podem estar presentes alguns jogadores do Vasco da Gama. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Qual o jogador que você acha que merece ser convocado para a seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Então, uma informação aí para vocês saberem que o Ancelotti, treinador da seleção brasileira, vai estar sim presente em São Januário para acompanhar o jogo do Vasco contra o São Paulo. Eu torço sempre os jogadores do Vasco ser convocados, até porque se merecem, tem que ser convocados, como por exemplo o Léo Jardim. Para mim, se o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que é um bom goleiro, mas para mim que não é melhor que o Léo Jardim vem vivendo excelentes momentos há muito tempo com a camisa do Vasco, mesmo o Vasco em péssimos momentos, o Léo Jardim era uma peça crucial no elenco do Vasco. Então, para mim, se o Hugo Neneca, né, o Hugo Souza, tem oportunidade na seleção, por que o Léo Jardim não é convocado? Então, para mim, sem sombra de dúvidas, tem alguns jogadores do Vasco que realmente estão merecendo uma convocação. E vamos torcer para algum jogador ser convocado. É que eu falo para vocês, você acha que o Paulo Henrique sendo convocado para a seleção, você acha que ele não levou o nome do Vasco da Gama para o mundo todo? É óbvio que levou, né? Para pessoas que não conheciam o Vasco da Gama, que é muito difícil, mas tem algumas pessoas,
ele levou, né? Pô, quem é esse lateral que fez o gol da seleção? É o Paulo Henrique, onde ele joga? Do Vasco da Gama. E aí a pessoa já vai, né, criando uma conexão com o Vasco e expandindo a marca Vasco da Gama, que é muito importante. Então, é isso, beleza? Informação pra gente saber aí sobre Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Uma outra informação importante, pessoal, é de que o Vasco, ele tá buscando, obviamente, conquistar esse título da Libertadores em 2026. É óbvio que o Vasco ainda não tá classificado, né? Tá longe ainda da classificação pra Libertadores, tá falta 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, 8, sei lá. Enfim, faltam alguns jogos. Mas o Vasco vem num momento excelente no campeonato e a sequência de jogos do Vasco é mais fácil do que os nossos os times que estão à frente do Vasco. O Fluminense, por exemplo, vai ter uma sequência que vai pegar o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. Todos esses jogos fora de casa, né? Menos o Flamengo, mas vai ser no Maracanã, que é meio a meio. O time do Flamengo hoje é muito mais favorito que o do Fluminense, né? Fato é esse. Enfim, é importante por quê? Porque é o Vasco vencendo as nossas partidas. A gente tem partidas contra a Juventude, a gente tem partidas ainda contra o próprio Mirassol dentro de casa, que a gente pode vencer. Então tem o próprio São Paulo agora no final de semana. Então, cara, tem alguns jogos mais fáceis do Vasco do que propriamente do Fluminense, os adversários do Vasco que estão lá em cima, né? Então, cara, é importante. E aí o Vasco tá avisando no ano que vem vencer a Copa Libertadores. E se tem um jogador que eu vi uma informação no dia de ontem que vai ficar livre no mercado, segundo o Uriel Lute, eu acho que é o nome dele, é um jornalista argentino, ele trouxe a informação que o contrato de Martín Ojeda, meio-campista do Orlando City, tá, dos Estados Unidos, joga MLS, claro que o campeonato mais fraco que o Campeonato Brasileiro, mas, cara, não tira os números excelentes do jogador que eu vou mostrar já já. O contrato dele termina no final desse ano, tá? E o clube da MLS, o Orlando, já lhe ofereceu uma renovação, né, de contrato. No momento, ainda não há nenhuma decisão sobre o futuro do atleta. Então é importante em saber sobre isso, sobre essa situação do Martín Ojeda. Mas se ele ficar livre no mercado, é um jogador que o Vasco tem que buscar visando o título da Libertadores em 2026. Fato é esse. E eu vou mostrar o porquê disso. Olha os números de Martín Ojeda, jogador de 26 anos de idade, muito novo, é um meio-campista muito novo, nasceu numa cidade ali que eu não vou falar o nome, que eu não sei expressar o nome dessa cidade, na Argentina, ele é argentino, tem 1,79 de altura, ele joga como meia ofensivo, então é mais ou menos aquela posição do Felipe Coutinho. O agente dele é o Sport 360 GmbH. Ele tem contrato com o Orlando, como a gente falou agora, até o dia 31/12 de 2025, então já acaba o contrato dele. O valor de mercado dele hoje é de 7 milhões de euros, que dá mais ou menos ali os 25 milhões de reais, mas se o Vasco contratar esse jogador depois do contrato dele, o Vasco não precisa pagar nada, o jogador vem de graça, o Vasco obviamente vai só arcar com o salário do jogador, as luvas, as metas, enfim, né? Então é importante. E aí, é um jogador que joga como meia ofensivo, ponta direita, ponta esquerda, ele joga em várias posições no meio campo do Orlando, né, lá nos Estados Unidos. É um jogador que cresceu no Ferro, né, um time da Argentina sub-20, depois ele foi jogar no Racing, depois do Racing ele foi jogar no Huracan, e aí, cara, depois ele foi pro Godoy Cruz, né, depois do Racing, e no Godoy Cruz ele se destacou, foi pro Orlando, né, o Orlando pagou 5 milhões de euros na época pra ele, em 2023, aonde ele tá hoje. E é um jogador que vem se destacando. Olha os números desse jogador. De 34 possíveis jogos, ele fez 33 jogos, 16 gols, 9 assistências. Olha os números desse jogador chamado Martín Ojeda. Um jogador que jogou 6 jogos na Leagues Cup dos Estados Unidos, ele fez 4 gols e 3 assistências. É um absurdo o número desse cara. Ele jogou 2 jogos na US Open, não fez nenhum gol e deu uma assistência, e na MLS Cup Playoffs ele jogou somente um jogo. Então, ao total, a temporada do Ojeda é excelente. Para um meio-campista, esses números aqui são excelentes. 42 jogos, 20 gols, 13 assistências, 1 cartão amarelo, 3.427 minutos jogados. É um jogador que, sem sombra de dúvidas, jogaria muita bola no futebol brasileiro. E aí, cara, o Vasco, se que realmente quer buscar esse título da Libertadores em 2026, já tem que começar por aí. Um jogador que vai ficar livre no mercado e que, cara,
tem números excelentes no Orlando City. Na temporada passada ele jogou 46 jogos, 7 gols, 10 assistências, 2.719 minutos jogados, tá? Então é importante. Nessa última temporada, pessoal, para vocês terem noção, eu vou mostrar os números dele no SofaScore, as notas que ele teve. Olha aí para você ter noção. Então tá aqui, olha as notas do Martin Ojeda nesses últimos meses aí lá no Orlando City. Deixa eu subir minha câmera pra cá e olha isso aqui, cara. 7.2, 8.5, 7.5, 7.2, 7.6, 7.8, 7.8, 8.3, 8.2, 7.3. Cara, são números excelentes. São números excelentes. Numa partida que o Orlando perdeu por 3-1, ele teve uma nota 7 ali, pelo menos, né? Então é um jogador que não tem nota baixa, né? Nesses últimos jogos, últimos meses dele, né? A média dele é excelente todos os meses. Tem meses que ele tem 8.3 de média. Cara, é excelente o número do Martin Ojeda. E, inclusive, a gente pode fazer até mesmo uma comparação dele com o Felipe Coutinho, por exemplo. A gente pode comparar. Deixa eu colocar pra cá pro lado. Martin Ojeda, a gente pode colocar o Coutinho, que hoje é o meio-campo do Vasco da Gama. E olha aqui, a nota do Martin Ojeda é de 7.71, contra o do Felipe Coutinho, que é 7.23. Então olha a diferença, né? E é um jogador que joga no mesmo lado do campo, né, do que o Coutinho. O Coutinho cai muito mais para a esquerda, tanto que você vê ali, né, o calor do jogador é muito mais vermelho do Felipe Coutinho no lado esquerdo do campo do que o do Martin Ojeda. Mas, cara, tirando isso, é um jogador que tem uma nota melhor do que o do Felipe Coutinho. E é uma idade do Martin Ojeda de 26 anos, 27 anos ali, que é uma idade que, pô, é um jogador que tem tudo pra crescer cada vez mais na sua carreira, né? E jogar no futebol brasileiro, no Vasco da Gama, que quer brigar pelo título da Libertadores em 2026, seria muito bom pro jogador, até mesmo visando a Copa do Mundo de 2026, né? Então, cara, é um jogador pro Vasco ficar de olho, pra estar na lista do diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes. É um jogador que tem que estar na lista do diretor do Vasco da Gama, tá? E aí, o que você acha aí, torcedor vascaíno? Contrataria ou não contrataria esse meio-campista argentino? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, pessoal, e uma outra informação importante também que saiu do Atenção Vascaínos é sobre o lateral esquerdo, o Leandrinho. O Leandrinho é um jogador que não vem recebendo tantas oportunidades com o Fernando Diniz, fato é esse. É um jogador, né, que é cria da base do Vasco, convocado para a seleção sub-20, né, seleção brasileira, que não fez uma última Copa do Mundo boa, fato é esse, mas o Leandrinho se destacou. E o Leandrinho, quando recebeu oportunidades, ele não foi um péssimo jogador, ele foi um jogador regular, não fez nada de extraordinário, mas foi um jogador regular. E fato é que, segundo informações do Atenção Vascaínos, o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo Leandrinho do Vasco da Gama e pode, inclusive, apresentar uma proposta nos próximos dias ao Vasco da Gama. A diretoria deve se reunir, né, deve ouvir os representantes do clube ucraniano e não irá fazer grandes esforços para manter o atleta. Então é importante, né? É um jogador que, pra mim, tem muito futuro no Vasco da Gama, mas com o Fernando Diniz não vem recebendo tantas oportunidades. O Diniz, inclusive, prefere optar de colocar o Vitor Luiz do que colocar o Leandrinho. O motivo? Não faço a mínima ideia. Eu lembro do Leandrinho atuando com a camisa do Vasco na época do Rafael Paiva, que improvisava ele como ponta, enfim. Entrou no último jogo, inclusive, entrou num jogo contra o São Paulo, fez o gol ali do... né, acho que foi o último gol do Vasco na vitória de 4-1. É um jogador que pra mim tem potencial, mas tem que dar oportunidade pra ele. No Vasco hoje ele não tá tendo oportunidade, nem quando o Lucas Piton joga. Não joga, né? Porque o Fernando Diniz prefere improvisar o Pumita do que colocar o Leandrinho até mesmo. Inclusive o Pumita foi muito bem no lado esquerdo do campo do Vasco. Cara, é uma informação importante, né, sobre um lateral que é cria da base do Vasco e que não vem recebendo tantas oportunidades e que pode sair ou por empréstimo, ou talvez o Dinamo de Kiev compre o Leandrinho. Lembrando que o Leandrinho ele jogou na temporada passada no Al-Shabaab, um clube da Arábia Saudita, inclusive aonde o Robert Renan também estava atuando por empréstimo do Zenit, né? E aí, cara, o Leandrinho voltou, né, de empréstimo. Inclusive o Leandrinho estava jogando muita bola lá, só que o Al-Shabaab não estava com umas condições tão boas financeiramente, né? E aí não comprou o Leandrinho. Mas fato é esse, que é um jogador que estava se destacando lá, voltou pro Vasco, até agora não recebeu tantas oportunidades. Eu acho que eu nem lembro dele ter entrado em campo com o Fernando Diniz, tá? Se ele entrou, me lembra aí, mas eu particularmente não lembro.
Então, uma informação para vocês saberem sobre o Leandrinho, que pode estar de saída do Vasco da Gama. Falamos aí sobre Carlo Ancelotti, que vai estar presente no domingo em São Januário para acompanhar a partida do Vasco contra o São Paulo, às 8h30 da noite. Falamos sobre esse meia que vai estar livre no mercado, que é o Martin Ojeda, né, o meio-campista argentino que joga no Orlando City. Para mim, é uma grande opção para o Vasco para o ano que vem, 2026, né? E falamos agora também sobre o Leandrinho, que é um cria da base do Vasco, que infelizmente não vem recebendo tantas oportunidades e que pode estar de saída do Cruz Maltino, beleza? Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre esses assuntos que a gente falou. E é isso, tá? Eu vou pedir pra você aí, pessoal, deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante. Pô, falta menos de 20 pessoas pra gente chegar à marca de 24 mil inscritos. Então ajuda a gente, se inscreve aí, que é super importante. Você não faz ideia o quanto é importante a gente chegar a 24 mil inscritos e crescer cada vez mais aí na plataforma, beleza? E aí que eu falo pra vocês, tá tendo um vídeo por dia pra vocês, pessoal. Por quê? Porque não tá tendo tantas informações do Vasco da Gama. E é que eu falo pra vocês, eu não vou ficar aqui inventando informação, mentira pra você, né? Então, por isso tô postando um vídeo aí nesses dias aí. Quando, obviamente, um dia tiver cheio de informação do Vasco, eu vou trazer mais vídeo. Mas, por enquanto, é isso. Vai sair esse vídeo agora às 3h30 pra vocês. Surgindo mais informações sobre o Vasco da Gama, eu trago pra vocês à noite ou amanhã de manhã, tá? Amanhã, 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então, fiquem ligados. Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas, um bom sextou a todos, e é isso, Vitória Vasco!